morreu cedo, ou ele era estúpido. Então, eu não consegui conviver com os meus pais. E aí nos distanciamos. E aí começa a acontecer o pior. O que eu chamo de pior? A criança não julga, já reparou? Já reparou que criança não julga? Porque o julgamento vem do hemisfério esquerdo. A criança trabalha, principalmente até 6, 7 anos, praticamente no hemisfério direito. Então, é muito dolorido o que eu vou falar. E sou totalmente contra isso que eu vou falar, mas só para vocês terem uma ideia. Se você espancar uma criança, é possível que daqui em 15 minutos ou imediatamente, se você abrir o braço, ela te abraça, como um cachorro. Porque a criança não julga. Só que aquilo vai marcando o subconsciente dela. Aí quando ela tiver 13 anos, às vezes até a partir dos 10, 9, tem crianças mais precoces, mas basicamente, com 13 anos, a criança matura o hemisfério esquerdo, que marca o tempo, o lógico, o raciocínio lógico e o julgamento. Ai caramba, meu pai não conviveu comigo porque ele foi alcoólatra. Mas quando criança, eu não julgava ele. Mas aí a partir dos 13 anos a casa cai. Aí eu passo a julgar o meu pai. E aí eu me torno muito mais distante dele. Às vezes ele até queria se aproximar de mim, porque ele já teve uma maturidade, agora ele já reconheceu alguns erros, mas agora é você que não permite. Você não permite, porque você o julga. E aí quando você julga o teu pai, você exclui. E quando você exclui um membro da família que nos deu a vida, o estrago, vocês não têm ideia do estrago. Só algumas dicas. Não é uma regra, mas algumas dinâmicas. Ah, Maurício, eu vim aqui porque o dinheiro não para da minha mão. Isso é um conflito masculino. Normalmente com o pai e com o avô. Ah, eu não acerto na minha profissão. Eu já fiz 6 faculdades e não sei o que eu quero. Esse é um conflito materno. Que a gente vai reconhecendo na consulta e vai trabalhando para a cura. A sua vida não flui enquanto você julga os seus ancestrais. Isso tudo a gente precisa entender, porque às vezes foi o seu pai que não aceitou o pai dele. E você vem com esta situação. A sua vida não dá certo, para que você possa parar num consultório, por exemplo, ou num livro, porque ninguém aqui precisava se curar em consultório. Bastava que eu tivesse a informação, que eu fizesse uma leitura, eu posso muito bem me inspirar sozinho. Consultório nós fazemos o papel de um livro, que você não quis ler, então é melhor ouvir. E aí nós vamos conduzindo a vocês entenderem a importância de olhar para o teu sistema. Quando a tua vida está um caos, quando as coisas não vão para frente, e você não sabe por quê. Ah, eu sou azarada. Aí, coitado, Deus leva o ferro, né? É sempre assim. Puta, o que eu fiz, Deus? O que eu fiz para merecer isso? Pô, o senhor podia me dar uma mão, né? Aí a gente quer saltar, né? Eu não quero falar muito sobre isso, mas eu falo assim, olha como o ser humano, às vezes, não percebe alguns detalhes. Nós estamos aqui no chão. Vamos imaginar que Deus está aqui no teto. Olha o vazio, olha o espaço que tem isso, mas não, eu quero sair daqui e quero ir para lá. Rapaz, olha para cá primeiro, para esse vão, que tem muita coisa aqui, antes de você chegar nos céus. Não sou contra a religião, não, hein? Mas também não tenho nada a favor. Vamos lá. Nossos pais também foram traumatizados com as suas famílias de origem. Olha só. Projetam nos filhos todas as nossas expectativas. Não, porque você vai cuidar da minha empresa. Porque você vai cuidar da minha... Você vai ser jogador de bola. O pai tentou, não conseguiu, mas você vai ser o jogador de bola. Porque o pai projeta no seu filho, erroneamente, não maldosamente. Ele não tem consciência também, o pai. Todas as aflições dele, para preencher os vazios. Olha, eu não consegui jogar bola, mas meu filho é o Neymar. Imagina a carga que um filho carrega. O desejo do pai. Você acaba fazendo coisas que você não queria, coisas que você teve que você nunca sonhou, e você não sabe nem por que isso está acontecendo. E aí as crianças começam, essa cara é fantástica, né, na adolescência, ó.
Quem tem filho adolescente sabe, né? A minha hora está chegando ainda. Não cheguei ainda nessa fase. Olha, cara. Aí vem aquele ditado, né? Mas adolescente é tão rebelde. Na verdade, não é o que adolescente é rebelde. É que ele julga tudo que ele passou na infância. Uma vez meu pai, né? Meu pai é um sarro, né? Eu considero um homem sábio, cheio de traumas também, como nós todos quase, mas um homem sábio. Um dia ele estava comendo um bife que estava meio duro, e ele tentava ver aquele bife, uma aflição vendo aquele comer esse bife, e assistindo um programa de televisão. Aí eu quis entrar num papo cabeça com meu pai, com ele comendo aquele bife. Aí eu tinha acabado de ter meu primeiro filho, fazia pouco tempo. Eu falei, pai, como é bom a sensação de ser pai, né? Como é forte. Ele, arrancando o bife. Aí eu falei assim, nossa pai, eu estou fascinado com essa sensação. Eu só tenho medo da adolescência. Todo mundo fala da adolescência. Aí ele segurou os bifes nos dentes, virou e falou assim, dá amor pro seu filho que está tudo bem. E voltou a comer o bife. Eu lembro que eu queria mais, eu queria ele falando mais. Mas hoje eu entendo perfeitamente o que ele quis dizer. Porque filho que é bem tratado, que convive com os seus pais, e que esses pais reconhecem os seus próprios pais, são adolescentes calmos. Está tudo bem. Porque o adolescente olha para o sistema. Ele julga. Quantas vezes eu pego uma mulher que chega assim no consultório, é um sarro, né? Se não fosse deprimente. Entra arrastando a filha adolescente pelo cotovelo assim, ó. Bom dia, doutor. E joga a moça no banco. Cuida dessa coisa aí para mim. É assim. Aí eu falo, pois não, a senhora pode se sentar. Tá tudo bem. Aí, o que está acontecendo, mãe? Essa menina é um inferno. Ela não me obedece. Eu falo tudo para ela, ela não me escuta. Ela não faz nada do que eu peço. Aí eu faço uma pergunta só para a mãe. Eu falo assim, mãe, você obedecia a sua mãe? Minha mãe? Minha mãe era um horror. Eu queria saber sua mãe. Aí eu falo assim, pô, você quer que a tua filha te respeite e você não olha para tua mãe? Não vai acontecer nunca o respeito. Nunca vai ter respeito. Por isso que eu, como pai, tenho que olhar para os meus pais, para liberar os meus filhos. Mais tarde, meus filhos serão pais, mãe. Eles terão que olhar para nós, para liberar os filhos dele. E assim as coisas vão fluindo. Porque se eu, como pai, não aceito meu pai, isso vai aparecer no meu filho. De alguma forma vai aparecer. E não é praga, não é karma, é apenas uma nova oportunidade para a gente crescer. Para a gente crescer. E poder consertar. E evoluir o sistema. E evoluir o sistema familiar. É por isso que às vezes vocês me escutam falar, parece chocante, né? Eu não tenho nada a favor de religião. Mas a minha bronca, eu sou cristão, eu acredito muito na história de Jesus, para mim é única, quem ele foi, o que ele fez. Mas as pessoas param de ter responsabilidade, não assumem o seu papel para jogar a culpa no Criador. É mais fácil, né? É mais fácil deitar de noite e falar assim, nossa, minha vida está uma porcaria, mas eu vou rezar uns Pais Nossos, hoje eu vou na igreja. E a tua responsabilidade, cadê? Então, Jesus Cristo, eu acho que não precisa de defensor, né? Mas se tivesse um guarda-costas, seria eu. Porque eu não aceito isso, não dá pra gente compreender isso. Nós temos responsabilidade. A cura é nossa. Agora, eu tô ruim, né? É igual, eu vou falar um que não é uma religião, mas é uma coisa que sofre muito preconceito, né? O espiritismo. Nossa, espiritismo não. Nossa, espiritismo é coisa do demônio. Aí, o artista da Globo passa a vida inteira indo na igreja. Quando vai? Certo? Aí ele tem um câncer. Aí o médico fala para ele que, ó, eu acho que você não escapa. Aonde que ele vai? No espiritismo. Aí ele fala assim, ó, não conta para ninguém. Ele fala para os amigos. Agora, assumir cada um a sua responsabilidade sobre as suas curas, é isso que nós precisamos. E não ficar jogando para os outros. E não é só para Jesus, não, hein? Eu estou indo no extremo. A nossa cultura de saúde tem um hábito do quê, pessoal? Eu procuro alguém para você me curar. Ô doutor, eu vim aqui, o senhor pode me curar? Meu Deus! Olha a cultura que nós temos sobre saúde. Eu estou doente, doutor, o senhor pode me curar? A cura de dentro para fora, pessoal. Ninguém cura ninguém aqui, não. Nós somos inspiradores para fazer você enxergar e poder fazer escolhas que mudem a sua vida.
Ninguém cura ninguém. Ah, doutor, eu estou muito deprimido. O senhor pode me dar um remédio de depressão? Pois não. Tudo bem, para aquele momento pode até ajudar. Mas não é cura. Isso não é cura. Porque você não está olhando para onde você tem que olhar. Porque você sequer entende a sua depressão. Vocês querem ver? Vamos fazer uma brincadeira rápida aqui. Qual o seu nome da ponta? Rose. Tudo bem, Rose? Sabe o que é isso, Rose? Uma caneta com laser. Muito bem. Passador de slides, né? Tem um laserzinho. Imagina que ele soltasse uma fumacinha agora. E ele queimasse. Ó, cheirou queimado, não está funcionando mais. Eu gostaria de dar a você isso aqui. E você levar para sua casa hoje. E você abrisse ele para mim, consertasse e me deixasse amanhã na minha clínica. Você pode fazer isso, Rose? Não posso porque eu não sei consertar essa caneta. Ah, então escutaram ela? Ela disse que ela não pode porque ela não sabe consertar essa caneta. E eu digo, o que te falta para consertar essa caneta? Conhecimento. Ah, conhecimento. Aí Deus o livre, né? Estamos falando de Deus? Deus o livre, ela tem um tumor. Ela tem um tumor. Aí eu pergunto a vocês, como ela pode se curar se ela não conhece o corpo dela? Já perguntaram para alguém que tem um suposto câncer, por que ele tem câncer? Ele não sabe porque ele tem câncer. É o mesmo processo da caneta. Se eu não tenho conhecimento, eu não posso abrir e consertar. É o mesmo processo das supostas doenças. Se eu não entender o que o meu órgão está falando, não tem cura, pessoal. Há só sobrevida e luta e todo mundo agonizando, porque não entende o seu corpo. Eu tenho uma frase, enquanto eu não descobrir se foi outra pessoa que disse, eu vou falar que é minha. Me perdoe se alguém escutou em algum lugar, depois vocês me falam ali na saída. Mas eu acho que ela é minha. Nós somos analfabetos do corpo. O cara pode ser engenheiro civil, doutorado, pós-doc, nós não sabemos nada do nosso corpo. Absolutamente. Todos aqui analfabetos, inclusive profissionais de saúde. Analfabetos. Aí, num determinado momento da sua vida, você tem uma puta de uma cistite, uma mulher. Aí você pergunta para ela, por que você tem cistite? Ué, eu não sei, eu tenho cistite. Deve ser um limão que eu tomo. Eu acho que eu estou comendo muita coisa ácida. Aí eu digo para ela assim, eu também estou, e eu não tenho cistite. Você quer ver um sarro é rinite alérgica. Por que o senhor acha que o senhor tem rinite, a senhora? Ah, é o pó. Puxa, e só na sua casa tem pó? Não. Então por que eu não tenho rinite? Minha esposa não tem rinite, meu amigo não tem rinite, todo mundo vive com pó. Ah, doutor, não, é verdade. Deve ser então um frio. Só faz frio para você? Não. Aí você começa a colocar a pessoa para pensar, aí ela fica com cara de paisagem, né? Porque é tão interessante esse movimento, quando você começa a fazer a pessoa pensar, é coisas que ela nunca tinha pensado. Aí ela fica lá assim, ó. É claro que é. Como é que uma rinite pode ser pó? Aí ela fala assim para mim. Aí no desespero de achar um argumento, ela fala assim, ó. Ah, doutor, mas assim, o senhor está falando isso aí, mas cada pessoa é diferente da outra. E aí eu digo para ela assim, é exatamente por isso que você tem rinite. Porque você não sabe o que você viveu. Você não associou ainda com algo que você passou que te gerou a rinite. Vixe. O que aconteceu aí? Viu que forte? Então vamos lá. Vamos passar rápido por aqui. Aí. Então nossos pais também têm traumas. E eles não tiveram nenhuma orientação. Aí eles não estão acessíveis para os filhos. Eles estão na dor. A gente costuma falar essa linguagem. Muitos pais, quase todos, estavam na dor. Aí vamos entender o que é trauma. Trauma é um excesso de uma informação numa situação que não pode ser contida. Olha essa menina, por exemplo, com o esbravejamento do pai, as gritarias e os... É tanta informação numa única situação que ela não pode ser contida, essa informação. A criança não pode pôr um fim nisso. Só o pai pode pôr o fim. E aí a criança se oprime.
E aí a habilidade dela de responder ao ambiente diminui. Então a criança não julga, mas ela se oprime. E essa opressão causa marcas cardíacas nela, sobre o miocárdio. Então vamos entender. Olha lá. Olha essa menininha feliz, faz de conta que era um menino, que eu só coloquei como exemplo. Agora esse menino começa a entender, a ouvir uma briga dos pais. Ó. Então ele se oprime. Quando ele oprime, a gente fala que há uma mudança hormonal, afeta o miocárdio, afeta uma área territorial do cérebro, e essa criança se oprime e tem uma diminuição de hormônio. A vida não flui. Esse hemisfério é o hemisfério do julgamento. Na criança isso não funciona tão bem. Só depois dos 10 anos para 13 anos. E aqui é o hemisfério da criança, a criatividade. Por isso que a criança quer rabiscar tudo que ela encontra no caminho. Por isso que ela quer criar brincadeiras. Porque ela é muito sensorial. E um pai e uma mãe têm que entender isso. Vamos continuar o caso dessa menina. Olha lá, o coração fechado, olha que interessante. Não há desenvolvimento. Então, se é menino que foi muito oprimido, os ombrinhos dele ficam curtos. É um menininho que fala, mas filho, ele cresce um adulto que fica falando assim. O pipi dele não cresce muito. Porque ele teve alteração hormonal. Aí olha isso aqui. Mas o tempo passa, certo? O tempo passa. Aconteça o que acontecer. Aí essa criança se torna um homem. E ela carrega, porém, o seu corpo de dor. Aquela criança interior. E junto vem os vazios, o julgamento, a exclusão. E aí, esse adulto aqui passa a ser amargo, julgador, analisa tudo, inclusive seus próprios pais, porque ele carrega aquela criança. E ele nunca vai conseguir mudar se ele não tomar consciência do que está acontecendo com ele. Ele nunca vai conseguir mudar. E aí esse indivíduo julgador, abrem-se duas fortes possibilidades a ele. Ou ele vai sofrer um acidente, porque aí quando ele se acidenta e morre, ou ele se afasta do pai completamente, ou ele se acidenta, aí o pai se toca e o pai passa a cuidar dele. Olha só. Uma criança, agora um adulto a serviço da vida. Porque quando ele se acidenta, até que enfim uma mãe cuida desse filho. É muito comum a gente ver isso no sistema. Mãe não cuidou de filho, mãe não cuidou de filho, mãe não cuidou de filho. Aí um dos filhos agora, um dos descendentes sofre um acidente terrível e fica vegetando numa cama. Aí a mãe vai lá cuidar. Isso é uma correção do sistema. Aí você fala assim, nossa, mas coitado daquele cara que está lá deitado. O ser humano é muito egocêntrico, mas nós somos da família dos mamíferos. E nem sequer somos os mais desenvolvidos. O golfinho, por exemplo, é muito mais desenvolvido que nós. E o golfinho só não constrói prédio e rodovias fabulosas porque ele vive dentro da água e ele não tem braço. Mas nós não temos nem ideia de quanta coisa um golfinho faz pela família debaixo de um oceano. Mas nós achamos que nós somos o Xuxo, né? Nós somos Xuxo, nós somos que governa o planeta, nós somos mais desenvolvidos. Nós somos mamíferos. Então eu vou lembrar para você a cadeia dos mamíferos. Eles vivem pela espécie, como um boi de piranha. Se eu precisar dar a minha vida, estar a serviço, para que o meu sistema se cure, isto vai acontecer, independente da sua vontade. Então daí ou vai por amor, ou vai pela dor. Então como é bom a gente saber antes, né? Para eu poder me curar e liberar meus filhos. E o mesmo serve para vocês. E se eu não sofrer um acidente, eu vou entrar num baita, para não falar outra palavra feia, de um emaranhado familiar. Aí o dinheiro não para na minha mão, eu não consigo casar, eu não consigo fazer nada, minha profissão não vai para frente. Sabe aqueles emperrados na vida? Esses são emaranhados familiares. Não flui, a vida não flui. E aí você vai achar que você é azarado, que você é isso, que você é aquilo, e não tem nada a ver com isso. Não tem absolutamente nada a ver com isso.
Faz parte daqueles 95% que estão te guiando. Enquanto você não abrir o teu olho, enquanto você não tomar consciência dos fatos, você não vai fluir. Porque é o mesmo exemplo que eu dei aqui do passador. Eu só posso consertar isso se eu tenho informação sobre isso. Agora olha que lindo. A Rose não entende de eletrônica. Mas se ela fizesse um curso de eletrônica, vamos falar que fosse a vontade dela, ela poderia aprender a consertar isso. Consertar celulares, equipamentos eletrônicos. Então você vê que o conhecimento pode estar para todo mundo. Basta eu querer acessar. Basta eu querer acessar isso. Imagine as escolas, né? Vamos falar agora de um tema muito interessante, as escolas. A escola é o prolongamento da sua casa. É o prolongamento do lar. Imagina o que uma criança vai esperando de uma escola, ou de um professor, ou das relações com seus amigos. Carregando emaranhados. Mas aí o professor está cheio de dor. Porque o professor também tem seus traumas. Não é porque é professor que está acima de qualquer suspeita. Ele tem direito de ter trauma também. Né? A gente vai fazer uma campanha nas escolas, quem tem direito a ter trauma, chega para cá. Todos nós temos traumas. Só que o professor, como um pai, como uma mãe, também deve se olhar. Com todo carinho, sem culpa. O que eu carrego? Por que determinado comportamento de dor? Por que eu tenho esse comportamento? Porque eles são a extensão. E eles também, a maioria tem filhos. Alguns ainda não. E quem não tem filho ainda é o filho. E pode estar ainda no teu corpo de dor. No seu próprio corpo de dor. E cuidando das nossas crianças. Criança cuidando de criança. Assim como o pai dentro de casa também é uma criança cuidando de criança. Por isso que nós devemos levar tudo com muita seriedade, principalmente no que diz respeito ao olhar para o nosso interior. E parar de que eu sou agir, que eu sou assim, que esse é o meu comportamento. É 95% que te rege. Está na hora da gente parar e buscar informação e olhar para eu tentar me curar, liberar meus filhos, ser um pai melhor, um marido melhor, um professor melhor. Sem culpa. Olha essa foto aqui, ó. Como entender um acontecimento desse, né? Mas não é possível, Deus é ruim para esse menino. Com tantos meninos saudáveis, olha o estado desse menino. Só que o que a gente não sabe é o que está além do aparente. Nessa família dessa mulher, nenhuma mulher cuidou de criança. Nenhuma mãe, todas as mães praticamente abandonaram seus filhos. E quando esse menino ficou assim, essa mãe não sai do lado dele. Digam para mim se não é uma cura. É uma cura para o sistema. Ah, mas coitado do menino, esse foi o boi de piranha. Ele está a serviço da família para fazer até que enfim uma mãe olhar para o filho. Sabe o que isso pode ser interessante? Essa mulher tem uma outra menina. E quando essa menina for mãe, a mãe já curou. Esta menina agora vai ficar perto do seu filho. Não precisa vir outro doente. Porque o sistema foi corrigido. É o que está além do aparente. Mas se eu olhar só superficialmente, o que nós vamos encontrar? Puxa vida, coitado desse menino, que azarado. Por que Deus foi ruim para ele? Não se trata de Deus. Se trata dos nossos próprios processos. Das exclusões, inclusões e evolução que nós, como mamíferos, como seres, temos que alcançar. Custe o que custar. Essas coisas, pessoal, vai acontecer independente se você quer ou não. Ou se acredita e começa a olhar, ou então você está à mercê dos seus 95%. Boa sorte. Porque isso é neurociência. Isso que eu disse do cérebro é neurociência. Nós só temos 5% de consciência. Eu já tenho 6. Azar dos 6. Vamos lá.
tratamento e cura. Olha que bonito. Tudo que a gente pode se relacionar pode ser curado. Então eu vou dar um exemplo aqui de casamento, ó. Ó, que legal, ó. Agora vocês vão perceber. Você teve um pai muito dolorido, muito na dor. O cara te batia, o cara bebia, não conseguia te dar amor. Beleza. Aí ele morre. Morre com você julgando ele. Tanto que na terapia eu pergunto assim, fala do seu pai. Ah, meu pai, doutor, eu já perdi, eu tinha 14 anos quando perdi ele. Mas, doutor, não faz falta, hein? Graças a Deus que a praga morreu quando eu tinha 14 anos. Beleza. Aí você cresce, né? Imagina que você não está julgando teu pai. Aí você cresce. Adivinha que tipo de homem você vai arrumar? Adivinha? Igualzinho teu pai. Ele pode até não te bater, mas é grosso igual. Não olha para você. Aí o que você faz? Você fala assim, quer saber? Eu não preciso também desse traste. E você chuta a bunda dele. Tchau. Eu sou mais eu. E sai feliz da vida. Aí você conhece outro homem. Adivinha como vai ser esse homem? Aí você vai falar assim para você mesma, puta, mas sou azarado, hein? Que desgraça. Eu só arrumo um homem assim. Mas eu não vou ficar na mão desse retardado. E chuta a bunda dele. Eu sou mais eu. Aí você vai para um terceiro relacionamento. Adivinha que tipo de homem você vai arrumar? Então qual é a moral da história? Qual é a moral da história? A cura vem através dos relacionamentos. Só que seu pai já morreu. É possível você se curar com ele aqui dentro, mas é possível eu, através do meu marido ogro, fazer um movimento para me curar com ele, porque é como se eu estivesse me curando com ele, eu estivesse me curando com os homens. Por isso que é difícil ouvir isso. Mas quem tem relacionamentos difíceis, a melhor opção não é largar. Porque o largar num primeiro momento, claro que pode haver separação, tá tudo certo. Mas o largar num primeiro momento é perder a chance de corrigir o sistema. Vai acontecer de novo. Tem uma frase muito interessante. Tudo que vocês levar para o túmulo de vocês, que não foi corrigido, vai acontecer de novo. Eu estou parecendo o Bento Carneiro, né? O vampiro brasileiro. Quem é dessa época, parece que eu estou jogando praga, né? Mas não é isso não. Isso é fato. Tudo que vocês levarem para o túmulo, que vocês não olharam para a família, vai se repetir. Vai se repetir. A solução para nós, então, é aprendermos com o que aconteceu. Eu tenho que trazer para a consciência, ressignificar a história do meu pai, porque eu conheci o lado bruto do meu pai, mas eu não tive a capacidade de conhecer o que ele passou. Eu falo que se tivesse um ser superior que chegasse para mim hoje e falasse assim, Maurício, eu quero te dar um poder de cura. Você quer? Eu falo, não. Como assim? Você vai curar todo mundo? Não quero. Sabe o poder que eu quero para esse ser superior? Eu quero pegar na mão das pessoas e poder os levar, adultos, no tempo, lá atrás, e assistir a vida dos pais por 2 semanas. Porque aí o indivíduo vai se curar. Se eu tivesse esse dom de pegar na mão de quem julga o pai e pudesse voltar no tempo adulto, consciente, agora você senta aqui no meu ombro, nós vamos assistir a vida do teu pai. Volta chorando, acabado e curado. Só que como nós conhecemos nossos pais já adultos, né? Ninguém conheceu o pai aqui pequeno. Então a gente acha que eles têm que ser super-herói. Pai tem que ser tudo de bom. Só tem que dar exemplo bom. Quem disse? Quem disse isso? O pai foi uma criança. Ele foi uma criança. Então, esse olhar, ressignificando isso, um olhar com carinho, um olhar diferente, pode trazer para a gente o processo de cura, que a família precisa, não é só você. Vou contar outra história, amor, vou contar outra história. Meu filho do meio, quando ele tinha perto de 3 anos, ele começou desesperadamente assim, cola o papai, cola o papai. Aí no começo eu fiquei todo cheio, ele me ama. Ele me ama. Passou 1 mês, 2 meses, aquilo começou a ficar irritante. Ô filho, vai brincar. Ele não brincava. Ele não interagia, era só cola o papai. E chorando, sabe? Era um colo sofrido. Sofrido. Mas o que está acontecendo, Heitor? Vem pro colo, eu te vendo, eu vou pegar você, mas não.
Ah, filho, só colo, eu tô cansado. Aí já comecei a perder paciência como pai, ó. Porque eu não estava entendendo aquilo. Aí eu procurei uma amiga, Sara, nós estávamos num curso em Curitiba, Sara subiu com eles para dormir, e eu fiquei conversando com uma amiga no saguão do hotel. E ela conversou comigo, me debulhou, né? Aí ela falou assim, Maurício, eu acho que eu já entendi a dinâmica do seu filho. O que aconteceu? O seu pai não teve colo. E ele está olhando pro vô. Não é possível. Como meu pai não teve colo? Seu pai nunca teve colo. Ela falou para mim. Olha, eu acredito muito em você. Mas você se importa de eu ligar pro meu pai? É 10 e pouco, ele está acordado. Não, pode ligar. Peguei o telefone e esquei pro meu pai. Eu falei, pai, tudo bem, beleza. Eu preciso fazer uma pergunta pro senhor. Você teve colo de pai? Aí ficou um silêncio denunciador. Aí meus olhos já encheu d'água, eu acredito que os dele também. Aí ele falou para mim, filho, seu avô morreu, batendo no peito e orgulhoso de que nunca precisou pegar um filho no colo. Puta, pensa num cara que fui eu que explodi de emoção. Cheguei à noite, subi, contei no ouvido dele. E adivinha qual foi o tratamento do meu filho? Eu conversei com ele, expliquei tudo com ele dormindo, que é uma técnica que a gente usa. Mas a partir do outro dia, adivinha qual foi o tratamento do meu filho? Colo. Dá colo, papai? Claro, meu amor, vem do meu colo. A partir do momento que eu entendi e comecei a fazer com amor, em pouco tempo ele parou de pedir. E passou a brincar como uma criança normal. Agora, e se eu não entendesse esse comportamento? E eu fosse pro túmulo com isso? Vai se repetir. Tanto que estava repetindo dele, nos filhos dele. Essa é uma dinâmica muito simples. Aonde a cura foi só eu agir e dar colo. Então, para a cura, você tem que abrir o coração para aqueles que vocês julgaram. Esse não é um movimento tão simples, mas ele é lindo. Quando ele acontece, muda a vida das pessoas. Nós não podemos mudar o passado, nós não podemos mudar o passado. Nós podemos agir no presente. Eu tenho uma frase que eu digo, nós aprendemos com o passado e corrigimos o presente para um futuro diferente. O passado, ele é uma grande lição de aprendizado, mas quem vive no passado é dono de museu. Eu aprendo e eu mudo aqui agora. Porque dentro da física quântica não existe tempo e espaço. O passado é agora. Eu preciso tomar consciência e começar a agir agora para um futuro diferente. Stefan Hausner, que é um grande estudioso nessa área sistêmica, relacionamentos, um dos nossos maiores desafios e uma das nossas maiores potencialidades. Nós temos tanto potencial em se relacionar, mas nós não estamos abertos e conscientes para isso. Porque quem está nos fazendo relacionar é o nosso corpo de dor. Aí já viu criança em escola que briga com o outro, que disputa brinquedo? Somos nós como adultos. O cara falou para mim uma coisa que eu ofendi demais. Eu com criança. Repara no comportamento de vocês. Nossa, eu fui conversar com aquela coisa, ela falou um negócio lá, nossa, que me magoou muito. Criança. Porque adulto sabe lidar com as coisas. Mas nós somos crianças cuidando de crianças. Então, se eu quero um futuro melhor para os meus filhos, eu preciso me curar como pai. Se eu sonho com uma escola ideal, eu sonho com uma escola onde os seus integrantes também se curem das suas dores, porque ninguém tem culpa, é só olhar para que eles possam atingir os nossos filhos. Isso é um movimento de cura, que aí não tem adoecimento, não existe adoecimento. E esse dia pode chegar, claro que ele pode chegar, e ele começa através de nós. Estou plantando uma sementinha hoje, amanhã é vocês que plantam uma sementinha, com palestras, com estudo. É isso que faz as pessoas olharem para a sua dor e se conhecerem. E eu curado, eu estou muito mais pronto para minha criança, para o meu filho, ou para os meus alunos. Rapidamente sobre o efeito placebo. Esse cara é um grande pesquisador, um doutorando, um médico da USP de São Paulo. O que é um placebo? Tecnicamente, é alguma coisa que eu tomo,
que não tem efeito nenhum, mas me faz bem. Isso já está provado que existe, sabia? Ó, na medicina, hein? A medicina já provou que isso funciona. Você está lá, se eu chegar com uma pílula de farinha para você e falar assim, tome isso aqui, que você vai ver tua disposição. Mas o que é isso? Confia em mim. Tome. E é um treco que inerte. Você pode se empolgar tanto e chegar daqui uma semana ou 2 dias e falar para mim, nossa, aquele trem funciona, hein, Maurício? E mal sabe você que aquilo lá era um pó de farinha. Isso é o efeito placebo. Também o efeito nocebo é ao contrário. Quer ver só? Nossa, Maurício, estou tão deprimido. Por quê? Ontem eu fui no médico e recebi um diagnóstico de câncer. Qual a crença que está por trás de um câncer? Morte. Isso vem lá dos seus antepassados. Tem câncer, vai morrer. Isso é o nocebo. Aí eu começo a botar na minha cabeça que eu posso morrer, que eu não vou ter cura, e morre. Morre. Porque deprime o teu sistema imunológico e você morre. Por causa de uma crença. E o que são crenças? São valores que eu adquiro desde quando, da minha infância, que meus pais me falaram. Então, se meu pai me falar uma vez que eu sou burro, não é uma crença. Eu só escutei uma vez do meu pai que eu sou burro. Não, isso não é uma crença. Para ser crença, tem que tornar hábito. Toda vez que teu pai te fala, nossa, filho, você é burro demais. Aí passa 5 dias, nossa, filho, como você é burro. Eu cresço achando que eu sou um burro. Porque esse é o meu valor, que eu recebi desde criança. Eu fui tomar manga com leite, garanto que tem gente aqui que passou por isso. Eu fui tomar manga com leite com 18 anos. Porque a minha avó querida falava toda hora que morria, não toma manga com leite, meu filho. Não toma manga com leite. Eu fui aprender a tomar manga do leite, o tanto que é bom com 18 anos. Porque era uma crença, cara. Que eu fiquei quase toda a minha vida. E quantas crenças vocês não têm? Esse é o trabalho do Bruce Lipton, por isso que vale a pena. É possível mudar uma crença. Sabe como é que se muda uma crença? Quando eu tomo consciência dela e eu faço novos hábitos. Assim. Não tira, filho. Filha, você já viu criança? Criança nem anda ainda e já tem sapatinho. Já repararam? Criança nem anda e já tem sapato. Aí você pergunta, mas por quê? Porque não pode pegar friagem no pé. Friagem no pé, a criança fica constipada ou resfriada. O que é isso se não uma crença? Isso faz parte dos seus 95%. É a crença. Que vem desde lá de trás. Como é que eu mudo isso? Eu tomo consciência da crença, nossa, verdade, cara, é uma crença que eu tenho. Então agora eu vou tornar um hábito. Tira o sapato dela. Pode deixá-la sem sapato. Conforme você vai repetindo esse hábito, você vai transformando numa nova crença. É um mecanismo simples e super eficiente. Mas eu preciso ter a consciência da minha crença. Isso que é difícil. Porque a maioria das pessoas não tem consciência de suas crenças. Daquilo que te rege. Mas quando eu tomo consciência, eu posso criar um novo hábito. Um hábito agora bom. Contrário àquela crença. Você imagina uma menina que cresce, aqui tem muitas mulheres no auditório. E pode ser que algumas, eu esteja falando diretamente para algumas dessas mulheres. Cresceu uma vida inteira escutando assim: filha, sexo é sujo, o homem não presta. Filha, sexo é sujo, o homem não presta. Como é que você acha que você vai ser quando adulta? Ruim de cama, absurdamente ruim de cama. Porque sexo não presta, sexo é sujo e homem não presta. Só que, incrivelmente, enquanto você não tomar contato com essa crença, você fica repetindo isso. E a sua vida não dá certo. Por uma questão de valor que você aprendeu quando você era pequena. Isso é muito sério, cara. Nós estamos numa bola de neve. Nós precisamos entender melhor nosso corpo. Nós temos que passar isso adiante, nós temos que ir em palestra, nós temos que ler, nós temos que estudar para nos curar. Se a gente curar, eu estou mais preparado para um indivíduo na fase inicial de vida. Se eu estou mais preparado para um indivíduo na fase inicial, não tem adoecimento. O ser humano cresce mais forte, mais saudável. Olha agora do ponto de vista biológico. Como está a tua vida, hein?
Você está pensativa, você está amorosa, você está meditando ou você está assim? Como é que é a vida de vocês? Se eu fizesse uma pergunta para vocês, claro que vocês não podem responder aqui, é muita gente. Como que está o estresse na vida de vocês? Bom, então vamos lá, rapidamente. Uma zebra não é o prato principal dos leões. Mas quando a comida está escassa, até a zebra pode ser atacada na savana africana. Porém, a zebra é muito forte. Quando ela percebe que tem uma leoa, por exemplo, rondando o seu território, ela percebe pelo cheiro, pela audição e às vezes até pela visão. Imediatamente ela sofre um estresse, certo? Então, libera algumas substâncias para você lutar ou fugir. Por exemplo, o cortisol, a adrenalina. Aí a zebra corre, dispara e a leoa sai atrás. Aí a leoa pega ela, o que ela vai fazer? Lutar. Então ela tentou fugir, mas a leoa pegou, agora ela vai lutar. Quando ela luta, ou ela morre, ou ela escapa. De qualquer forma, se ela escapar, ela gastou os hormônios. Tanto que um animal como a zebra, é muito comum após um estresse muito forte, ela se treme inteirinha. Espasmos involuntários, o animal se treme inteirinho após um estresse. Agora vamos falar de nós. Nós também produzimos esses hormônios. Só que você tem um chefe que é um pé no saco, o teu chefe. Você pode fugir? Não. Porque é o seu emprego, você depende do dinheiro. Você pode lutar com ele? Chegar um dia e falar, oi chefe, tudo bem? Dar um soco na cara e sair no braço com ele? Não, você não pode fazer isso. Então, para onde vai os seus hormônios? Para onde vai os seus hormônios? Você não lutou, você não fugiu, então você não gastou seus hormônios. Então, hoje, quando a gente fala em estresse, a nível biológico para os órgãos, é talvez o primeiro caminho fundamental para que vocês entrem num processo de sair do estresse. E agora eu vou falar assim, ó, custe o que custar. Só que aí não vem a nossa responsabilidade. Porque eu quero melhorar, mas eu não quero mudar de vida. Ah, então, meu amigo, sofra. Eu quero mudar, eu entendi tudo, mas eu não mudo. Então, sofra. Fernando tem uma frase que eu não posso falar aqui, né, Fer? Para esses que não querem mudar de vida, né? É muito feio, né? Eu vou me aguentar. Fernando tem uma frase perfeita, eu queria tanto compartilhar com vocês, mas eu não posso. Depois vocês perguntam para ele na saída. Qual é essa frase? É uma frase perfeita, cara. Eu nunca vi nada mais perfeito em termos de frase. A frase do Fer. Ah, não, mas tem senhoras e senhores, é muito feio. É um jeito besteirento de você nunca mais esquecer. Mas eu não vou falar. Vamos respeitar. A palestra está num bom nível, né? Não vamos... Mas é perfeita a frase dele. Então, assim, eu quero melhorar. A palavra transformação, né? Quantos pacientes chegam no consultório e falam assim para mim, Maurício, eu queria tanto me transformar. Aí eu falo assim, e transformação termina com o quê? Aí a pessoa fica contando as sílabas. Transforma... termina com são. Não, vai um pouquinho antes. Transformação termina com o quê? Ação. Você está agindo? Não, então você não vai transformar. Não tem cura sem ação. Se eu não agir, entender o que está acontecendo comigo, o que está me regendo, os 95%, e partir para uma ação, não tem melhora, é impossível, pessoal. É completamente impossível. Então nós precisamos sair desse mecanismo, porque isso gera doença. Estresse prolongado, estresse curto, por exemplo, quando você recebe uma notícia. Oi, tudo bem? Oi, tá tudo bem em casa? Tá, a senhora, a sua filha é a Paula? É a Paula. Então, a Paula foi atropelada e sofreu um grave atropelamento. Isso é um estresse. Inesperado, abrupto. Aí eu vou para o hospital, minha filha se recupera, acabou o estresse. Mas tem gente que adora viver um estresse prolongado, né?
Qual o seu hobby? Meu hobby é cultivar estresse. É a minha vida. Eu vivo cultivando estresse. Eu tenho um chefe chato, todo mundo me enche o saco, eu não entendo nada disso, mas eu vou vivendo no estresse. Isso, vai vivendo no estresse. Vai vivendo para vocês verem onde vocês vão parar. Olha isso aqui que legal. O vermelho, cérebro reptiliano, cérebro emocional e o neocórtex. E aqui o lobo pré-frontal, que é bem a ponta do cérebro. Esse cérebro instintivo recebe o nome de cérebro reptiliano. Exatamente por esse motivo. Os répteis têm. E ele é o cérebro da luta ou fuga. Ele vai disparar quando você sente uma ameaça. E aí você vai reagir como um animal. Porque ele é o réptil. Então vamos dar um exemplo para vocês entenderem bem esse mecanismo. Eu saio daqui do nada, levanto daqui, vou até essa decente garota aqui mascando um chicletinho. Como é o seu nome? A Nayara. Do nada, eu desço essa escada e vocês não sabem o que eu vou fazer, ó, uma plateia desse tamanho, e eu lasco um bufetão na cara da Nayara. De estralar. Aí todo mundo assim, ó. Nayara recebeu um impacto biológico. Ou seja, a minha mão deformou a pele dela, deflagrou os sensores como as terminações nervosas livres, foi para o tálamo, córtex, e aí ela teve uma interpretação de dor, de ardor do meu tapa. Pá! Em frações de segundo, ela vai emitir uma opinião sobre mim. Que cachorro FBP, por que você fez isso comigo? Olha só, então primeiro veio o impacto biológico reptiliano. Em frações de segundo, veio o sentimento que está no roxinho. Que ódio de você, Maurício. Aí se ela tivesse um nível de estudo maior, ela iria para cima, no neocórtex. Ô, meu querido Maurício, por que você me agrediu? O que eu fiz para você? Certo? Agora responda para mim, quem age assim? Quem age assim? Ninguém. Porque o neocórtex é assim. Quando eu chego aqui, eu estou mais perto da consciência ampliada. E aí, antes de eu crucificar os outros, eu olho para mim. Aí, se ela tivesse no neocórtex, ela falaria assim para mim: puxa, Maurício, eu queria entender o que eu te fiz para receber esse tapa. Mas acho muito difícil ela ter essa reação. Ela provavelmente, não sei a personalidade dela, ou levantaria e me daria um tapa também, ou choraria. Quem conhece ela aqui? O que você acha que ela ia fazer? Eu acredito. Muito. E pegaria o chiclete na minha testa, né? Ok. Muito bem. Deu para entender? Você recebe um tiro. Aquela bala entra no seu ombro, cauteriza todo o seu tecido, abre toda a onda ultrassônica do projétil, destrói mais tecidos ainda, faz um dano em você. Isso foi um impacto biológico primeiro, porque destruiu as suas células. Dor. Reptiliano. Imediatamente a partir daí já há uma conexão com o sistema emocional, que é o roxinho. E aí você emite uma opinião, você já tem um ato sobre o sentimento sobre o atirador. Que cara sacana, que covarde, que safado. Aí se você tivesse no neocórtex, puxa vida, por que eu recebi um tiro? Por que isso está acontecendo comigo? Aí você começa a ampliar a tua consciência. Quando você não chega em neocórtex, você só acusa os outros. Você acha que você é vítima de tudo. Você acha que todo mundo não presta e você é a única que salva, que é a coitada. É assim que o cérebro funciona. Isso aqui parece confuso, e é muito confuso mesmo, mas vamos lá. Quando eu recebo um estímulo de ameaça, dispara a minha amígdala, que pertence a um sistema chamado límbico. A amígdala, a grosso modo, envia estímulo para o tronco encefálico e recebe do mesmo. Ou seja, ele percebe a ameaça. Imediatamente eu vou ter uma reação. Olha aqui. Olha o sentimento, né? Lembra-se que esse aqui é a parte sentimental. Imediatamente eu vou ter uma reação de luta ou fuga diante daquele estímulo. Então qual seria o jeito correto de você conversar com o teu marido?
Amor, benzinho, eu precisava ter uma conversa com você. Sabe o que eu estou achando, bem? Eu estou achando que você é um inútil. Você não olha para mim. Você está muito porco. Você está escovando o dente, está deixando a pasta na pia, cair na pia. Você está fazendo xixi fora do vaso. Ah, por falar nisso, lembrei de uma coisa. Vocês sabiam qual é a moda? A moda, vou contar uma moda para vocês. Eu fiquei impressionado. Eu escutei numa turma de curso, aí fui escutando de pessoas. A moda agora é homem fazer xixi sentado no vaso. Vocês têm ideia do que é isso? E tem gente aqui, mas não vai se denunciar, né? Com certeza não vai erguer a mão, né? Eu faço, não vai falar, né? Então, assim, a moda agora é isso. Mas vamos voltar anteriormente. Aí você começa, né? A mulher começa. Você acha que você vai chegar em algum lugar da conversa desse jeito? Porque quando você estiver na metade das palavras, a amígdala do seu marido já vai ter disparado. Ó. Ele já vai ter uma reação de luta ou fuga com você e ele já vai ter um sentimento sobre você. A conversa acabou. Toda vez que o ser humano se sente ameaçado, a tendência dele é lutar ou fugir. Então a melhor maneira de se conversar com alguém não é ameaçando. Porque ali você perdeu a pessoa. Inclusive os filhos. Inclusive os filhos. Esse cara estudou muito a parte biológica, né? Ele nos deu muita contribuição dentro da parte biológica. Criou 5 leis, Dr. Hammer. Entendeu por que as doenças existem. Ele precisou perder um filho para isso. Eu estou encurtando um pouco porque a história é longa. Tá? Um dia, se vocês quiserem ler, é só acessar a Nova Medicina Germânica, que vocês vão conhecer um pouco da história do Dr. Hammer, muito dramática. E ele entendeu que nós temos um impacto emocional batendo nos nossos órgãos e no cérebro. Então vamos lá. O estresse é o choque. Lembra que eu falei? A senhora, mãe da Paula, ela foi atropelada. Eu tenho um estresse. Imediatamente eu tenho uma percepção e aí eu vou entrar nessa lei. Ó, isso aqui é normal. Quando eu recebi a notícia que a minha filha foi atropelada, eu entrei na fase ativa. E mais tarde eu entro na cura. Isso aqui tem que acontecer. Então, toda vez que vocês tiverem uma dor no corpo, uma reação, alguma coisa, pessoal, é um processo que está dentro disso. Vamos dar um exemplo. Você estava aqui com a sua namorada no ponto de ônibus. Aí a sua namorada, tinha um menininho do lado com a mãe. A mãe segurando. Aí você está aqui. Aí de repente vem um ônibus e o menininho escapa da mão da mãe e vai para frente do ônibus. E você ainda numa explosão de tentativa, você busca o menino, mas não consegue pegar. O menino é atropelado e morre. Teu sentimento? Impotência. Impotência total. Eu não fui rápido o suficiente para pegar aquele menino. Sabe o que vai acontecer com a sua tireoide? É a primeira glândula que vai sofrer. Você vai entrar num aumento de produção dos hormônios da tireoide, T3 e T4. Para quê? Para você se tornar mais rápido. Porque se tiver um próximo acidente, quem sabe mais rápido você consiga salvar alguém. E a medicina vai chamar isso de hipertireoidismo. O hipertireoidismo é um resultado imediato de um conflito de impotência que você viveu. Aí você entra na fase de cura. Vamos imaginar que o tempo passa, você reformula isso na sua cabeça, ou até você consiga salvar outra criança, mais tarde. Aí você se sente, puxa vida, aquela eu não consegui salvar, mas eu estou me sentindo tão bem, consegui salvar essa do afogamento na piscina. Aí você entra na fase de cura, que é essa fase aqui, ó. Aí você vai ter o hipotireoidismo. Então, olha que complexo que eu estou falando para vocês. Olha que loucura. Você está querendo dizer, então, Maurício, que hipertireoidismo, por exemplo, o hipertireoidismo, não é doença? Não. É uma reação a um choque emocional que você passou. E que está dentro desse gráfico de cura. E acabou, é assim que tem que ser. Vai acontecer, quer você queira ou não. E assim praticamente todas as doenças que vocês conhecem. Gastrite, cistite, tumores, câncer, leucemia. Quantos horrores em torno de uma leucemia. Vocês sabiam que leucemia é um processo de cura? É um perfeito processo de cura do corpo. Mas acontece que todo mundo te põe medo.
Leucemia mata, leucemia mata, leucemia mata. E você morre de medo daquilo. Só que você não entende por que você tem leucemia. Enquanto você não entender por que você tem leucemia, você não vai curar. É um processo belíssimo de cura. Como tudo que o corpo faz. Uma dor, uma inflamação. Mas acontece que eu tenho nocebo sistêmico. Tudo mata. Tudo é doença. Tudo nos apodrece, nos destrói. Eu não vou nem entrar nessas histórias de vírus e bactérias, hein? Que tem por aí. Eu falo que um amigo meu me falou, né, um publicitário, um grande amigo meu, falou assim, que o Aedes aegypti é o maior exemplo de empreendedor que teve nos tempos para cá. Ele emplacou 3 produtos no mercado. Que é a dengue, a zika e, sei lá, o chikungunya, né? O cara é bom, velho, empreendedor. E nós com medo de mosquito. E a gente morre de pavor de mosquito. Porque essa é a nossa cultura. Nós crescemos para ter medo de mosquito. Eu falo nos meus cursos, eu tinha que ter medo de dinossauro. Já pensou um T-Rex andando lá fora, esperando nós? Ele já tá cagando, ele tá tudo borrado. Agora de mosquito. Mas é a cultura do medo. É a cultura do extremo medo. É isso que nos rege. Aí libera a vacina, todo mundo ganha aí, cada um se lucra com as suas questões. E aí daqui a pouco vem outra gripe. Ou não foi? Foi a gripe suína que era terrível. Agora a gripe suína ninguém mais dá bola. Agora tem que ser o chikungunya. Amanhã vai ser a gripe do ornitorrinco, um bicho que vive só na Austrália, mas nós vamos ter medo. Porque nós viemos da política do medo. Nós crescemos com esse nocebo. E é difícil acreditar que exista outra coisa além disso. Nós crescemos para ter medo disso. Para tomar vacina, para tomar remédio, para tampar sua cara com máscara e por aí vai. Aqui eu vou passar rapidamente, até porque a imagem não dá para ver muito aí. Mas o Dr. Hammer percebeu que os seus traumas ficam marcas no teu cérebro. Não necessariamente marcas permanentes. Mas olha aqui, ó. Isso aqui é uma área do cérebro que foi um periósteo, foi uma separação brutal aqui que o paciente perdeu. Por exemplo, perdeu um filho, perdeu um pai num acidente. Olha a marca que fica. E depois isso vai para o corpo. Porque toda vez que eu tenho um impacto emocional, marca meu cérebro e depois vai para o meu corpo, como se fosse um sistema belíssimo de proteção. Por isso que nós temos sintoma. Por isso que nós temos sintoma. Para defender, é uma descarga do nosso encéfalo. É uma defesa do corpo. Só que é difícil acreditar nisso. A gente é um lobo solitário. Porque nós somos criados para as doenças. Nós somos envolvidos pela doença. E pela história, e pelo nocebo, e pelas crenças, que é tudo a mesma coisa. Olha isso aqui. Refluxo de criança. Refluxo de criança é um conflito da mãe. Se eu não entender o que a mãe está passando, a criança não sara do refluxo. Olha só, vou dar uma dica sobre refluxo. Você passou a sua gestação inteira com raiva do teu marido. Porque ele não estava presente, ele não dava bola para você, sua criança nasce com refluxo. E perdura. Porque refluxo é vomitar. Vomitar é quando eu não aceito algo. Eu não aceito, eu tenho raiva. Criança vomita por você. Hiperatividade. Crianças hiperativas, é tudo estudo do Dr. Hammer. Crianças hiperativas são crianças que se separaram cedo. Elas se agitam porque estão procurando alguém. Precisam ser olhadas, precisam encontrar. Elas entram numa hipercinesia, como reflexo de hiperatividade. Que tal, em vez de dar remédio, a gente entender a criança? Entender a família, conversar com os pais. Mas quem é que está afim de conversar com os pais? Alergias são fases de cura, de separação. O pai é viajante comercial, vendedor. Ele sai de casa. A criança entra numa fase ativa de separação. Não acontece nada na pele. O pai volta. A criança estoura de alergia com a volta do pai, porque está se curando. Aí ela fica com alergia. O pai passa sábado, domingo, aí ele fala tchau. Na segunda-feira ele vai embora de novo, fica 2 semanas fora. A menina se limpa da alergia. Aí 2 semanas depois o pai volta. Quando ele vê a criança, estoura de alergia.
Aí vai falar assim, nossa, minha filha tem uma alergia crônica. Vamos passar pomada. Mais uma vez, nós somos analfabetos do corpo. Se nós não entendemos o funcionamento do corpo, nós não vamos a lugar nenhum. Faringites. As crianças estão tudo de férias, com seus pais, curtindo, brincando com seus pais, com os amigos. Aí chegou o dia de aula. Aí você pega a criança, ó filho, começou as aulas, vamos levar vocês para aula. Aí a criança quer falar, mas você não deixa. Tipo assim, papai, eu não queria ir, eu queria brincar. Não, mas tem aula, você tem que ir para aula. Aí a criança vai, e todas estão vivendo o mesmo conflito. Aí todas têm faringite. E o que nós vamos escutar? Que é um vírus ou uma bactéria que está pegando em todo mundo. E não é. Todas estão no mesmo conflito de voltar para a atividade quando queriam ficar com seus pais. É natural, é uma defesa, está tudo certo, não sou contra, tem que ir para a escola. Mas tem que entender o processo. Aí vai tomar antibiótico. Por desconhecimento, por ignorância. E não se ofendam com ignorância, que eu sou ignorante num monte de coisa. Ignorante é uma pessoa que não sabe sobre algo. Não é ofensa para ninguém. As otites, ó. A criança tem uma baita de uma otite, aí você compra coisa que pinga, aí você dá antibiótico, mas você não olha e não repara que você e o seu marido vivem gritando e brigando e a criança vive escutando. Aí, grita, ela não tem otite. Aí de repente ela vê vocês bem, se beijando, estoura a otite. 2 dias depois ela vê vocês brigando de novo, melhora a otite. Aí daqui a pouco ela vê vocês se abraçando, harmonia, ela sente, aí vem a otite. Se não curar esse ambiente familiar, se não curar essa criança dos pais que nós falamos há pouco tempo, não tem resultado. Vai ficar crônico. Fibromialgia. Fibromialgia é uma dor, todo mundo acha que fibromialgia é de músculo. A fibromialgia, para o Dr. Hammer, é de osso. É do periósteo, um envoltório dos ossos. Por trás de toda a fibromialgia característica, existe muito erro de diagnóstico. Às vezes tem pessoas que têm uma dorzinha aqui, outra aqui é fibromialgia. Aquela fibromialgia característica, por trás de toda pessoa, teve uma separação brutal. Perdeu alguém morreu, o corpo se enche de dor. São todas respostas do corpo que nós precisamos entender. Depressão. Por trás de toda... Tem 2 tipos de depressão. Eu falo uma com pedigree mesmo, que é a depressão quando o seu território está ameaçado, quando você perdeu alguém. A depressão vem sempre do hemisfério direito. Sempre. O hemisfério esquerdo é o maníaco. Eu faço, eu aconteço, eu tenho ideias, eu faço isso. O hemisfério direito é o hemisfério da depressão. Então, se eu perder alguém, se eu perder meu território, eu posso ficar depressivo. E tem a outra depressão que vem das suprarrenais, que são 2 glândulas que estão em cima dos rins, que é a depressão por fadiga. A minha vida está tão loucura que uma hora esgota a minha suprarrenal de produzir os hormônios, o cortisol, por exemplo. E aí sua adrenalina também diminui. Não diminui a ponto de você morrer, mas diminui. Aí você fica prostrado na cama. Parece uma depressão, mas é por fadiga. Quando que eu entro nessa depressão? Quando eu estou num estresse muito violento, quando eu estou com muita dúvida na minha vida. Eu não sei o que eu faço, se eu faço isso, se eu faço aquilo. E os tumores, né? O tumor existe, ele é real, mas ele não mata. Você morre de medo. Ou de intoxicação química. O tumor é uma autodefesa do corpo. Eu posso garantir que nessa plateia aqui, praticamente 80% dessa plateia já teve tumor. Só que você nem ficou sabendo. Eles vieram após um conflito e ele foi resolvido. As pessoas precisam entender o que é um tumor. Não dá para eu ter um tumor, simplesmente, chamado de câncer, e eu não sei por que eu tenho. Como é que você quer se curar, meu? Que chance você acha que tem quanto à história atrás do câncer, que mata, que vai fazer, você tem 6 meses de vida, você vai apodrecer tudo dentro, já foi metástase, já tem metástase no olho, atrás da língua, já tem... Como é que você vai sobreviver a essa crença tão brutal, se você não entende nem por que você tem tumor? Então, tá acabando, viu, pessoal? Ó,
que é preciso então? Fazer sentido. Eu só vou me curar quando as coisas fizerem sentido para o meu coração, para a minha alma. É preciso fazer sentido o que eu tenho. Quantas pessoas não chegam até a mim, doutor, eu tenho câncer, mas não faz sentido para mim. Claro, você não vai curar. Aí, quando faz sentido, eu faço novas escolhas e eu crio novos hábitos. Isso pode me transformar. Vem novas crenças. Eu faço novas escolhas para a minha vida. E isso é possível para todo mundo. Basta querer e tirar o dedo do... desculpa, Fer. Quase que eu falei. A frase do Fernando. Envolvimento da família no processo. Como é que você trata? Como é que eu trato um tumor no meu consultório? Aí o cara se empolga. Nossa, Maurício, fez sentido para mim, eu entendi meu tumor, eu tô forte. Aí ele chega em casa, conta para a família, nossa, você é louco, hein? E nesses curandeiros, você é doida da cabeça. A pessoa não tem chance, ela perde força. Porque ela vai pela família, ela vai pertencer ao sistema. Então hoje, como é que eu trato o câncer no meu consultório? Chama a galera. Quem você quiser. Minha sala é grande, vamos dar palestra para a família. Para a família empoderar essa pessoa. A pessoa tem que ser empoderada para ela curar. Um novo olhar para os emaranhados. Claro, agora eu entendi porque meu comportamento é esse. Puxa, eu vou me curar com meu pai porque isso vai me liberar meus filhos. A partir do momento que eu entendi. E exercitar viver no aqui e agora, né, meu? Tem gente que é assim, só vive de passado e outro só vive de futuro. Eu esqueço o que eu estou vivendo agora. Aí eu quero fazer planos para o futuro, vivo pensando no futuro ou vivo lá no passado. É porque eu fui abusada sexualmente e vive com isso na cabeça. Eu fui abusada sexualmente e às vezes foi. Mas e o que você vai fazer com isso? Vamos sentar na sarjeta? Eu falo para os pacientes assim. Quer que eu vou lá fora com você sentando e chorando o seu abuso? Ou nós vamos entender por que você foi abusada e você vai fazer novas escolhas? Se for para chorar, eu vou lá com você. Tem gente que só vive no passado. Nós temos que estar em presença, é o aqui e agora que importa. Quais os sinais que estão acontecendo na minha vida? O que isso quer dizer? O que eu posso aprender lá atrás, mas trazer para o agora? Quando se fala em saúde, né? Nós temos aí a saúde biológica, que é uma especialidade minha e de várias pessoas que foram meus discípulos, que estão hoje lá com a gente na clínica, como já foi apresentado. Nós temos a saúde psicológica, por exemplo, que a Julise trabalha lá, e nos dá esse amparo e a toda a Unoclin, com o olhar biológico. Nós temos a saúde sistêmico-familiar, como é importante. A própria reprogramação tem um vínculo muito forte na sistêmica. Fernando é um especialista da clínica nessa praia. Como é importante olhar para os emaranhados da família. A saúde energética. Técnicas como Reiki, como cura reconectiva. Que mais? A própria acupuntura. O Léo gritou ali, a própria PNL, né? Como se comunicar com o teu paciente, que é a programação neurolinguística. Até para se comunicar tem técnica. Quer ver um exemplo mais clássico da PNL? Que eu gosto muito de contar nos cursos? Eu testei esses dias de crueldade com os meus filhos. Foi muito dolorido. Mas eu aprendi o verdadeiro valor do mas. Imagina que, vamos pegar alguém aqui. Você seja a Sara, minha mulher. Ela se arruma toda bonita para sair comigo. E ela fala, amor, como eu estou? E eu digo para ela assim, amor, você está linda, mas o seu cabelo não ficou bom. Adivinha o que ela vai guardar o resto da noite? Seria melhor eu falar ao contrário. Amor, fala a verdade para você, seu cabelo não está muito legal, mas o resto você está linda, amor. Agora ela guarda o que é importante. Meus filhos fizeram um castelinho de Lego e me chamaram. E eu fui testar o mas. Papai, vem ver o castelo que nós fizemos. Eu fui no quarto deles de Lego, né? Castelinho. Coisa mais linda, fizeram os 3, né? Montaram. Mas pensa no quarto, como estava. O quarto, Katrina passou ali com tudo. Aí, eu peguei e falei assim para eles, nossa, que castelo. Foi bem consciente, sabe? Mas depois eu fiquei com dó. Aí eu falei assim, nossa, que castelinho, vocês fizeram sozinho isso, enchi a bola deles. Mas aí eu falei assim, mas, moçada,
Olha o quarto, como é que está uma zona. Todos eles começaram a agredir o castelo, chutaram, destruíram o castelo. Porque eles guardaram só a zona. E esse é um exemplo. A própria PNL, que também é um dos embasamentos da reprogramação, ela tem um grande caminho na comunicação. Como se comunicar? Quer ver outro exemplo de PNL? Os dois vão procurar uma terapia de casal, marido e mulher. Doutora, sabe por que eu estou aqui? Porque ele não me ama. A mulher fala para o marido. Aí, ela fala assim imediatamente, ele fala assim para o outro, doutora, que absurdo. Eu deixo todo dia um coração desenhado, escrito assim, amor, eu te amo. Todo dia eu desenho para ela. Só que acontece que a mulher é auditiva, ela não é visual. Então não adiantou nada aquela forma dele expressar. E às vezes ele ama, mas não adiantou bulufas. Ela queria ouvir todos os dias ele falar, eu te amo, amor. Às vezes você sofre no casamento só por causa da linguagem. Só por causa da linguagem. Porque você não sabe o que o seu parceiro é. Às vezes você fala, não, mas esse mal eu não sofro, Maurício. Eu falo todo dia para minha mulher que eu amo ela, mas ela é sinestésica. Ela queria ter um abraço. E você não dá. Mas eu falo, só que não é a linguagem da tua mulher. Então lá na frente de uma briga que você estiver, a primeira coisa que ela vai falar, você não me ama. Aí você vai ficar revoltado, mas não é possível, essa mulher é surda. Eu falo que eu amo ela todo dia, mas é porque a linguagem dela neurológica é outra. Na verdade, pessoal, todos nós temos as três, tá? Em determinados momentos da vida, uma se sobressai sobre a outra. A gente pode mudar isso constantemente. Mas o exemplo cabe aqui perfeitamente. Se você estiver numa fase mais sinestésico, eu quero abraço, eu quero toque. Essa é a minha linguagem do amor. Já pensaram nos pais de novo? E se meus pais não sabiam disso? O que você precisava? Eles amaram você do jeito que eles sabiam, mas não te completou, porque a tua linguagem era outra. Mas não é por isso que ele não te amou. A saúde física, né? É importante cuidar da nossa casa, que é o nosso corpo, fazer uma atividade física bem regrada, moderada, se alimentar bem, isso também faz parte da saúde. Então esse assunto que trabalhamos hoje, olha só, abordamos muito forte a biológica e a sistêmica. Mas sem dúvida nenhuma, algumas questões do dia a dia, às vezes eu preciso de um conforto maior, eu posso recorrer a uma saúde psicológica, ter o acompanhamento de um psicólogo para me ajudar nesse processo de ressignificado. Eu posso fazer um reiki, uma acupuntura e outras tantas técnicas energéticas. Eu posso praticar esportes, porque eu gasto adrenalina. Imagine se você tem um chefe porreta. Você consegue dar soco nele? Não, mas que tal sem fazer uma aula de Muay Thai depois? Não que eu incentivo a luta, mas a hora que você dá um puta de um soco naquele saco, você está lembrando do teu chefe. E ali você gasta seus hormônios. Então é muito importante descarregar essa adrenalina, esse cortisol em excesso que temos no corpo por causa do estresse do dia a dia. E os alimentos, né, pessoal? É muito importante os alimentos saudáveis. Eu tenho um problema com o alimento que eu acho assim, tem que tomar cuidado, porque senão a gente não come nada, né? Porque não pode isso, porque isso não pode, porque isso tem agrotóxico, isso aqui tem isso aqui. Então é o seguinte, vai lá fora, fecha seus dedos assim, espera o sol bater na tua testa e torça para você viver. Porque assim, você não vai comer mais nada. Então vamos ter bom senso, né? Vamos comer de tudo, mas vamos comer moderadamente. Vamos a maior parte do tempo escolher alimentos saudáveis. Vamos diminuir leite de vaca. Nós somos os únicos mamíferos que tomamos leite de vaca. E tomamos leite depois que a gente cresce. E é bom pra caramba. Eu sou um profundo admirador do leite. Mas não dá, né? Não dá para tomar leite de vaca. Raramente na natureza você vê a zebra indo pedir pro elefante. Você tem um leitinho aí? Você não vê isso. Mas nós somos mamíferos e tomamos leite de vaca. E grandes, hein? Adultos. Então a gente precisa ter bom senso, né? E às vezes procurar pessoas especialistas nessa área que possam nos ajudar nesse processo aí alimentar. Para quem interessar, vocês receberam esse folheto. Eu dou a formação de reprogramação biológica já há 8 anos, são 6 módulos, um por mês.
onde você sai formado, com certificação para atuar na área, mesmo que você não seja fisioterapeuta, ou médico, ou algum profissional de saúde. Qualquer um aqui nessa sala pode ajudar o próximo com a reprogramação. Você não precisa ser da saúde. Essa é a grande jogada. Esse conhecimento está acessível, só que é um curso difícil, longo, mas ele é fantástico, ele é libertador. Tá? Quem tiver interesse de se aprofundar e fazer, nós temos uma turma começando dia 2 de julho, é a 10ª, quem me ajuda aí? 17ª turma só em Cascavel. Esse curso eu dava em várias regiões do Brasil, desde Sinop até Santa Maria. Só que o que aconteceu? Meus filhos e a minha mulher, minha amada mulher, elas precisavam de mim, né, amore? Bom, eu acho que sim, né? Eu acho que o Ricardão parou de ir, aí ela pediu para mim, né? E aí o que acontece? Meus filhos sentiram muito minha falta. Aí, olha que lindo, eu falando de uma coisa lá e meus filhos sofrendo. Não vai, é incoerente. O universo é inexorável, não existe incoerência. Tudo que é incoerente não dá certo. Aí eu resolvi parar de viajar e montar as turmas só em Cascavel. E ficar na sede aqui, eu não viajo mais. Eu tenho hoje um professor atuando com a reprogramação em São Paulo, mas ele vai, a reprogramação pode ir. Eu fico aqui, cuido dos meus filhos e da minha família, e já é a 17ª turma. Quem quiser saber mais detalhes, pode falar diretamente comigo ou com a minha secretária, mas podem se recorrer diretamente comigo. Eu queria que vocês anotassem nesse momento o meu e-mail e o meu telefone. Principalmente os alunos que precisam me mandar o nome completo e o RA. E esse número que eu vou passar para vocês meu, também é meu WhatsApp. Se quiser tirar dúvida pelo WhatsApp, eu respondo a vocês. Dúvidas do curso, dúvidas gerais, tá bom? A única coisa que vocês vão ter que ter paciência se todo mundo mandar no mesmo dia. Não estou ouvindo, amor. Tem mais folder lá fora, tá? Se alguém quiser informação. Então anotem primeiro o e-mail. Eu vou soletrar porque é nome de libanês. M de novo, OHALEN. L-E-N. Então fica M Mohalen, só que esse Ra é com H. mmohalen@gmail.com. Não tem BR. gmail.com. E o número do meu WhatsApp é 45 9991 7069. Vocês podem mandar também no da Sara, que é 9117 7170. A Sara está diretamente comigo à frente dos cursos. Ela também pode receber, tirar dúvidas com vocês. Aqui alguns livros, alguma bibliografia, né? Eu acho que não vai dar tempo, evidentemente, de vocês anotarem, mas são alguns autores que a gente segue e a gente tenta transmitir isso. As referências bibliográficas e, espera aí um pouquinho, os sites, ó. Tem vários sites muito interessantes para vocês ampliarem conhecimento e estarem estudando mais sobre o que aconteceu aqui. Pessoal, muita gratidão pelo tempo que vocês dispuseram para estar aqui. Eu espero que eu possa ter atingido o coração de vocês um pouquinho, para que eu possa sair feliz também. Muita gratidão, voltem bem para as casas, meditem, estamos à disposição. Muito obrigado, pessoal.